Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo. Vamos aqui estar dando continuidade a essa série de vídeos sobre cronologia dos Evangelhos. Estamos destrinchando cada minuto, cada momento do ministério do Senhor Jesus aqui na Terra. Estamos estudando os 4 Evangelhos, tá bom? No capítulo anterior, a gente destrinchou a parábola do joio e o trigo. O Espírito Santo fez um mover muito grande e eu te recomendo. Entra aqui no canal, curte, compartilha todos os vídeos. Quer assistir o vídeo anterior? É só entrar aqui na linha do tempo do YouTube. Compartilha em todos os grupos. Compartilha para que a palavra de Deus ela chegue àqueles que estão precisando. Aqueles que o Senhor Jesus quer no seu ministério, tá bom, meus queridos? Mas antes que tudo, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico. Estamos estudando as 7 parábolas que o Senhor Jesus falou, 4 delas à multidão e 3 aos seus discípulos, uma detrás de outra. E essas parábolas encontram-se nos evangelhos de Marcos, de Mateus e de Lucas. Então, hoje vamos estudar a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. São 2 parábolas que falam sobre a expansão do reino de Deus, tanto no exterior como no interior do cristão. Tá bom? Então vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus escrito por Mateus, a partir do capítulo número 13, tá bom? Versículo de número 31. E a palavra de Deus diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Olha o que Jesus falou. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vem aninhar-se nos seus ramos. Glória ao Senhor. Então, meu querido, esta parábola, ela foi contada à multidão, tá bom? E Jesus estava falando a respeito do crescimento do reino dos céus. Na parábola, Jesus fala de um homem que semeia em sua lavoura. Obviamente, ele semeia a semente da mostarda. Dentre todas as sementes, era geralmente a menor de todas. Contudo, em seu estágio adulto, a pequena semente se tornava a maior das plantas da horta. O tamanho que atingia era mínimo 3 metros, mas podia chegar até 5 metros de altura. Essa planta se tornava tão importante, tão imponente, que até mesmo as aves do céu se aninhavam em seus ramos. Que coisa maravilhosa, Principalmente no outono, quando os ramos estão mais consistentes lá na Palestina, várias espécies de aves preferem a planta da mostarda para fazerem seus ninhos, pois além de se protegerem das tempestades ou do calor do sol, elas encontram alimento nas pequenas sementes presentes nas vagens. O que Jesus está ensinando na parábola, meus queridos, essa parábola do grão da mostarda, é uma clara comparação entre a pequena semente de mostarda e o reino dos céus. Olhando para o pequeno grão, parece que ele jamais atingirá tamanha robustez. Foi assim também como o reino dos céus na terra. Ainda que ele parecesse insignificante, principalmente em seu início, certamente ele haveria de produzir grandes resultados.
É até possível classificar a parábola como uma profecia pela semelhança com algumas passagens do Antigo Testamento. Olha o que está escrito no livro de Daniel, capítulo 4, nos versos de 10, 11 e 12. Assim foram as visões da minha cabeça em minha cama. Eu olhei e observei uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. No livro de Ezequiel, no capítulo 17, versos 22 e 23, está escrito: Assim diz o soberano, o Senhor: Eu mesmo apanharei um broto bem alto de um cedro e o plantarei. Arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais altos e o plantarei num monte alto e imponente. Nos montes altos de Israel eu o plantarei. Ele produzirá galhos e dará frutos e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todos os tipos se aninharão nele, encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Olha que coisa maravilhosa. Estas visões, estas profecias que os profetas tiveram, claramente apontam ao reino de Deus na terra. Claramente apontam ao ministério de Jesus, que posteriormente seria abrigo, seria alimento e refúgio para muitas nações, para muitas pessoas que encontrariam abrigo neles. Então, Jesus, ele fala a parábola do grão da mostarda, que tem muita semelhança com essas visões que tiveram os profetas do Antigo Testamento. O ensino principal dessa parábola é descrever o começo humilde e pequeno do reino dos céus na terra, e mostrar que seu impacto grandioso estava garantido. Isso faz todo sentido quando analisamos o ministério de Jesus e o início da pregação do Evangelho por seus discípulos. Os seguidores de Cristo eram um grupo de pessoas rudes, eram pescadores ou trabalhadores que ocupavam cargos sem expressão alguma. Aquele pequeno grupo recebeu uma missão: pregar o Evangelho a toda criatura. Aquelas poucas pessoas, elas obedeceram essa ordem e incendiaram o mundo com a palavra de salvação. 40 anos depois da ascensão de Cristo ao céu, o Evangelho já havia alcançado desde os grandes centros do Império Romano até os lugares mais afastados. Glória a Deus. Cresceu ou não cresceu? Começou pequenininho, como um grão de mostarda, e cresceu muito por em cima de impérios. O Império Romano caiu, mas o cristianismo, ele cada dia ganhou mais força. E mesmo que o diabo e seus anjos tentaram destruí-lo, tentaram destruir a palavra, não conseguiram, porque a vontade de Deus, meus queridos, essa nunca falha. Assim como as aves do céu encontram refúgio nas grandes árvores, pessoas de todas as partes do mundo encontram também abrigo e descanso sob as sombras oferecidas pelo reino dos céus. Glória a Deus. Eu, você, estamos descansando como as aves do céu, nos ramos, estamos aninhando na árvore da mostarda, que significa o reino de Deus. Glória ao Senhor. Temos duas lições a tirar aqui dessa parábola. A primeira, que grandes resultados começam com pequenas
iniciativas. Um simples evangelismo que hoje parece não ter tido resultado pode ser que amanhã se revele como o veículo pelo qual Deus chamou um grande pregador do Evangelho. Hoje, às vezes, pregamos para as pessoas, falamos de Jesus, falamos de seus feitos e às vezes ficamos desanimados porque não temos resultados imediatos. Mas Deus, Ele pode levantar um grande pregador, um grande homem de Deus, muitas vezes de uma simples pregação que nós fazemos. Então não desanime, vamos lá, continuemos falando de Jesus. Mesmo com dificuldades, o nosso futuro está garantido. O nosso futuro está lá, no reino de Deus. Nós somos peregrinos aqui na terra. Podemos passar necessidades, podemos passar dificuldades, mas Deus nos sustenta no dia a dia. Em nome de Jesus. Glória ao Senhor. A segunda lição é que a parábola ensina que a planta crescerá. Não tem outra coisa, meus queridos. Ela não vai ficar estacionária. A planta vai crescer. Hoje pode ser que esteja pequena, mas ela vai ser uma grande árvore. Às vezes, diante das dificuldades que nos confrontam, nossas ações parecem insignificantes. Porém, a promessa que foi feita diz a planta continuará crescendo, mesmo que nossos olhos não percebam. Glória ao Senhor por isso. Agora vamos continuar aqui com a parábola do fermento. No capítulo 13, versículo 33, é pequenininha a parábola. Olha, disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Olha, é um versículo só, mas traz um ensino muito importante. Vamos destrinchar isso aqui. A parábola do fermento, ela também foi contada para as multidões. Juntamente com a parábola do grão de mostarda, ambas formam um par. A gente não pode pregar uma e deixar outra de lado, de maneira que seus ensinos se complementam. A parábola do fermento se refere ao crescimento interior do reino. O crescimento do reino em cada cristão, meus queridos. Focaliza a atenção no poder interior do reino, que, de forma invisível, exerce influência sobre tudo, tá bom? Jesus descreveu uma situação corriqueira na vida de qualquer dona de casa da época. O processo de fazer pão. Nesse processo, a mulher pegou uma pequena quantidade de fermento e misturou em uma grande quantidade de farinha. A parábola fala que em 3 medidas. Embora a parábola não descreva juntamente a farinha e ao fermento, geralmente era usado também água e sal na típica receita do pão da época. Após fazer toda essa mistura, restava à mulher apenas deixar a massa descansar, esperando com que o fermento fizesse a massa crescer. Quais lições a gente tira desta parábola? Primeira lição: o invisível demonstra resultados visíveis. O fermento fica invisível na massa, mas todos podem ver o seu efeito, não é verdade? Da mesma forma, o reino de Deus, reconhecido no coração e vida dos cristãos, que são os cidadãos do reino, ainda que pareça invisível no mundo de hoje, ele está presente, agindo ativamente, e em resultados visíveis podemos perceber seu poder e sua presença. Meus queridos, exemplo clássico: você aceitou Jesus, você era uma massa de farinha que não crescia, você era uma massa morta, e o reino de Deus, representado pelo fermento, ele entra em você quando você aceita Jesus. Ele entra em você e você vai crescendo, você vai abandonando seus hábitos, você vai se transformando, você é um renovo. Quantas coisas boas já você não demonstrou na sua vida após Cristo tomar conta de seu coração, após o fermento dele tomar conta de você.
quanta transformação boa você não teve. É porque existe um fermento dentro de você, existe o reino do Senhor dentro de você, e você está crescendo, mesmo que tenha áreas que tem dificuldades, você está crescendo e prontamente você vai crescer nessa área. Acredite, porque Deus faz um trabalho completo. Deus faz um trabalho completo. Tenha fé e persevere. Tenha fé e persevere. Em segundo lugar, o fermento atinge cada parte da massa. Essa é outra lição. Enquanto a massa está descansando em seu processo de levedura, cada partícula está sendo atingida. É o que eu estava falando. Não vai ficar uma área na tua vida que vai ser fracassada. Você está em santidade. Você está em crescimento. Você está em um processo de fermentação. Tá bom? Então, cada partícula, essa vai ser atingida, a fim de que ela cresça. Nós, como seguidores de Cristo, devemos fazer com que o reino dos céus atinja cada segmento das nossas vidas. Devemos agir com integridade em todas as áreas, a fim de que os ensinamentos das Escrituras sejam relevantes em todos os lugares por onde nós passamos. No livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 16, está escrito: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Glória ao Senhor. Então, meus queridos, gostaram do estudo? Entenderam a parábola do grão de mostarda? Entenderam a parábola do fermento? São pequenininhas, mas trazem um ensino, demonstram que o reino dos céus está em expansão, tanto visivelmente no exterior, com o aumento do ministério, com o aumento do cristianismo. Quando nações caem, quando impérios caem, o império de Cristo ele está crescendo. Não o império, o reino do Senhor, o reino dos céus, ele cresce no mundo todo. Mesmo com perseguição, mesmo com violência, com assassinatos, com zombaria, ele está crescendo. Como um grão de mostarda se transforma em uma grande árvore de 5 metros. Mas esse reino dos céus não só é crescimento exterior, ele também é crescimento interior. Ele é fermento que toma conta de cada cristão como massa destruída, como massa que não tem vida, e transforma em uma massa mais maior, atinge cada partícula de nós e transforma cada pessoa em um cidadão do reino, íntegro e que pode estar trazendo muitas pessoas ao reino do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos hoje aqui na Tua presença, Senhor, te agradecendo por mais um dia de vida, te agradecendo por mais um ensino em que o Espírito Santo trouxe a verdade. Oh Pai, Pai, entra na vida desse irmão e dessa irmã, que como árvore de mostarda ele seja visível aos olhos dos homens, que como fermento do teu reino entre na vida dele e ele cresça, e a vida desse cristão que está ali nos assistindo, seja homem ou mulher, seja crescido e visível para todos, em nome de Jesus. Pai, atua nas nossas vidas, cuida de cada uma das nossas áreas, nos dá ânimo para avançar, nos dá ânimo para reconhecer como crescemos em umas áreas, mesmo que outras estejam limitadas. Mas, Pai, só o Senhor tem o poder de nos reerguer, só o Senhor tem o poder de nos dar livramento, em nome de Jesus. E essa nossa fé, essa fé que nós devemos guardar, no momento certo, a vontade de Deus vai se manifestar na nossa vida e nós seremos luz do mundo, sal da terra, em nome de Jesus. Em nome do Senhor, eu oro e eu agradeço. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos,
Eu estou muito feliz hoje por estar aqui e trazer esse ensino, essa revelação que o Espírito Santo me deu. Então, desejoso de que chegue o próximo estudo. Continuaremos com o estudo das parábolas. Já estudamos o semeador, o joio, o grão de mostarda e o fermento. Estudamos as 4 parábolas que Jesus ele falou às multidões junto com seus discípulos. Agora vão vir uma série de 3 parábolas que ele falou em privado após despedir as multidões. A parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da rede. Tá bom, meus queridos? Até o próximo estudo. A paz do Senhor seja com vocês e a sua família.